São Paulo é a cidade que tem mais casos confirmados do novo coronavírus. A cidade tem tomado diversas medidas para conter o avanço da doença e principalmente na periferia. Quem vai falar sobre essa realidade com a gente é o Edson Aparecido, secretário de Saúde de São Paulo. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Central da Esperança. Quais as ações estão previstas para os próximos dias na capital, considerando que vem aí um período de relaxamento da quarentena no estado? Bom, boa tarde a todos, nós iniciamos todas as ações de saúde pública na cidade no dia 10 de janeiro. No dia 9, vocês sabem, de janeiro, a Organização Mundial de Saúde soltou um comunicado global da existência de uma nova pneumonia que se abatia em alguns países da Ásia. A partir de lá, passamos a ter todo um conjunto de medidas e de ações aqui em São Paulo, até que nós tivemos o primeiro caso confirmado do coronavírus no dia 26 de fevereiro. Posteriormente, no dia 15 de março, o início da transmissão comunitária e o primeiro óbito no dia 17 de março. Para vocês terem uma ideia, no balanço de ontem, nós chegamos a 1.832 óbitos confirmados na cidade, 2.251 óbitos suspeitos, e são suspeitos, mas toda a avaliação clínica dos nossos profissionais é que a possibilidade de serem pacientes que foram a óbito com coronavírus é muito alta, então, portanto, a gente chegou a uma taxa aqui de quase 4.100 óbitos em pouco mais de 56 dias, quando nós tivemos a primeira confirmação. A cada momento que a doença ia se disseminando na cidade, o prefeito Bruno Covas, com toda a sua equipe, foi adotando medidas exatamente para fazer o processo de enfrentamento da doença. Nesse momento, o que nós temos? Nós temos hoje já óbitos registrados nos 92 distritos da cidade. Fizemos, nesse último período de 25 dias, um isolamento social que chegou a ter uma adesão da população em quase 60%, o que foi extremamente importante, mas nos últimos dias houve a queda desta adesão ao isolamento social. Em função disso, o prefeito Bruno Covas adotou um conjunto de medidas ao lado, inclusive, do governador. A última delas foi, vocês devem ter acompanhado, primeiro, a utilização obrigatória de máscaras em toda a cidade. Segundo, o início dos chamados bloqueios educativos com os profissionais da saúde. E terceiro, nós fizemos aqui um conjunto de ações com a instalação de 817 leitos de UTI. Vamos instalar até o final de maio 1.480 leitos de UTI e 2 hospitais de campanha, que são os hospitais do Pacaembu e do AMB, com 2.000 leitos. Então, essas são as ações que estão sendo dadas. As ações vão se formando e vão se estabelecendo à luz exatamente da forma com que a doença se dissemina no conjunto da cidade, mas sem dúvida nenhuma, pelos números que nós temos nos últimos 7 dias, com um avanço significativo dos casos suspeitos, dos casos confirmados, dos óbitos na cidade, o isolamento ainda é uma medida absolutamente importante. Edson, acredito que muitas pessoas têm se perguntado aí o que é o lockdown. A gente sabe que a capital não está em lockdown, né? Comparado, né, com a região metropolitana de São Luís, mas a gente escutou muito esse termo. Então, eu queria que você explicasse o que é esse lockdown e por que ele seria eficaz na disseminação aí, no combate ao coronavírus. Olha, é muito importante a gente levar em conta que a característica da região metropolitana de São Paulo, vocês sabem, a região metropolitana de São Paulo tem 39 municípios, é a terceira maior mancha urbana do planeta, depois apenas de Tóquio e de Mumbai. Esta é uma doença claramente das metrópoles, ela se disseminou, ela se estabeleceu, ela matou nas grandes metrópoles do mundo, e aqui no Brasil não tem sido diferente, por isso que inclusive São Paulo é seu epicentro, mas nós só podemos tomar uma medida de maior envergadura na cidade de São Paulo se envolvermos as cidades da região metropolitana, porque há uma sinergia de transporte, há uma sinergia econômica, há uma sinergia de deslocamento, há uma sinergia de saúde bastante significativa entre São Paulo e essas cidades.
Por isso que, no caso aqui específico de São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Secretaria Municipal e junto com as demais secretarias municipais aqui desses municípios, tem procurado exatamente tomar decisões conjuntas, decisões que levam em conta os números de todos esses municípios. Então, é isso que o prefeito e o governador têm feito continuamente e os seus secretários. Aqui não dá para se falar numa medida de impacto como essa, se ela não for tomada de uma maneira mais ampla, porque seguramente ela não teria eficácia. Secretário, o governo está prevendo para o dia 11 de maio flexibilizar um pouco a quarentena para o setor de produção. E a capital paulista, a gente sabe que ela não para, é muito importante, principalmente para a economia. E a gente tem essa situação da saúde. Quais as medidas que devem ser tomadas, até de fiscalização, como, por exemplo, o uso de máscaras aí na capital paulista, considerando essa flexibilização e a necessidade de manter o isolamento? O importante se dizer o seguinte, todo o trabalho de orientação, todo o trabalho educativo que a Prefeitura de São Paulo tem feito é no sentido de haver o convencimento, né, das pessoas da importância do isolamento social. Porque quanto mais cedo nós ultrapassarmos esta etapa, que é a etapa da disseminação, do pico da disseminação, mais cedo a vida voltará ao normal, né? Toda essa mobilização, toda essa solicitação que a Prefeitura faz para que as pessoas fiquem em casa, não é para as pessoas ficarem presas em casa, né? Ficar em casa nesse momento é salvar vidas. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos aqui um estudo matemático, um estudo dos dados da Secretaria, que, aliás, bate com estudos matemáticos feitos, inclusive, por outras fontes, de que se nós não houvéssemos feito o isolamento social há 25 dias atrás, nós teríamos hoje 10 vezes mais óbitos na cidade de São Paulo. 10 vezes mais óbitos do que ocorreu até agora, seriam 40 mil pessoas que teriam ido a óbito se a população não tivesse aderido ao isolamento. Por isso que a gente ainda precisa continuar com esse procedimento. Ele é a única arma que nós temos para fazer com que a doença se dissemine num largo espaço de tempo, num tempo maior, para que os serviços públicos e privados de saúde consigam estabelecer mais leitos de UTI, mais leitos de enfermaria, para não acontecer as imagens que nós vimos na Europa, nos Estados Unidos, e que nós já estamos vendo em outras capitais do Brasil, né? Isso é que é importante se levar em conta. Todo esse esforço que está sendo feito por parte da população e também por parte do poder público, da Prefeitura, do Governo do Estado, ele visa exatamente isso. A gente fazer com que o maior número de vidas seja poupado, a gente passe logo pela crise mais aguda da pandemia e a vida das pessoas volte ao normal. A economia volte ao normal, os impactos que têm ocorrido. Para vocês terem uma ideia, a perda econômica financeira da Prefeitura de São Paulo ultrapassa 7 bilhões de reais. Aqui a cidade é fundamentalmente uma cidade de serviços, né? Toda a arrecadação dela se baseia fundamentalmente no setor de serviços, né? O impacto é gigantesco, né? Então é muito importante que haja essa atuação conjunta, que a população exatamente se convença dos argumentos, sobretudo dos profissionais e do setor de saúde, para que a gente ainda tenha um pouco mais de tempo. Todo mundo nos pergunta, nós já estamos no pico, que hora vai chegar o pico da pandemia? Quer dizer, isso é dia a dia que a gente vai vendo, né? São os números dos óbitos, o número, para vocês terem uma ideia, vou dar um número bastante importante. No ano passado, nós tivemos, no período de abril, 17 óbitos de síndrome respiratória aguda grave, né? Neste mês de abril de 2020, nós ultrapassamos a 2.200 óbitos de síndrome respiratória. O que tem nesta época do ano, de 2020, diferente para 2019? A não ser a pandemia, a não ser o Covid-19. Então, a possibilidade dessas pessoas terem ido a óbito por terem sido acometidas, né, do vírus é muito grande, é muito grande. Então, nós ultrapassamos esse momento mais difícil. E uma coisa também, vocês devem, a imprensa está toda noticiando, vocês vejam o que aconteceu com a Grã-Bretanha, com o Reino Unido, que começou o processo de isolamento tardio,
depois da Espanha, depois da Itália, depois da Alemanha, né? E hoje o Reino Unido ultrapassa o número de mortes da Itália, né? Então, é a mesma coisa. Se a gente transferir essa imagem para o estado de São Paulo, é a mesma coisa. Não adianta também a capital fazer isolamento, a região metropolitana fazer isolamento e outras regiões importantes do estado, né, não fazerem, porque não há a menor sombra de dúvida, né? O vírus, em algum momento, ele chega, né? Os números, por exemplo, da Baixada Santista, do litoral de São Paulo, são absolutamente claros, transparentes, né? Com o acúmulo de 2 feriados, as pessoas se deslocando da capital, de outras cidades, para o litoral paulista, o que está acontecendo? A segunda região no estado que mais acomete hoje a população, né, com o vírus é o litoral de São Paulo, né? Então, as coisas estão muito vinculadas, né? Quanto mais gente circular, mais rapidamente a doença dissemina. A doença se disseminando mais rapidamente, mais gente ficará doente e precisará de um leito de UTI. Você falou de voltar à vida normal, né? Então, assim, a gente já quer agradecer a sua participação e para a gente encerrar e te agradecendo mesmo pela sua gentileza de atender a Central da Esperança, as pessoas perguntam, acho que para todo mundo, para nós da imprensa, para vocês que estão à frente aí na linha de governo, né? Então, as pessoas perguntam, quando que vai acabar tudo isso? A gente pode ter uma perspectiva de quando tudo isso vai começar a voltar ao normal? Junho, julho? Acho que todo mundo que está em casa quer saber. Quando que eu posso falar que a vida vai começar a voltar ao normal? Infelizmente, nós temos que nos mover com os dados objetivos, né, que a saúde e a ciência nos apresenta. Neste momento, nós não podemos fazer nenhuma previsão. Neste momento, o que é fundamental fazermos é termos uma ação eficiente, né, termos uma ação de solidariedade. Tem sido fundamental para nós aqui em São Paulo, para o setor público, né, a participação das organizações sociais no processo da gestão da saúde, das entidades religiosas, extremamente importante, né? Trabalhos específicos que são feitos para moradores de ruas, dependentes químicos, né? É muito importante, mas infelizmente nesse momento não é possível a gente fazer uma previsão exata, porque nós estamos apenas entrando no momento mais agudo da disseminação da doença em São Paulo. Obrigada, Edson, pela entrevista, trazer um pouco da sua experiência, a gente conseguir ter uma outra visão da realidade aí de São Paulo e relacionando isso também com a situação do estado de São Paulo. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Obrigado para vocês também.